Meus irmãos, que maravilha, né? Quando a gente é pedagógico, ele nos proporciona momentos para a gente praticar e a gente entende que hoje é um desses dias, né? Tantos imprevistos, a gente quase não conseguiu ligar o microfone hoje, mas Deus é bom, Ele sempre foi bom e continuará sendo bom. E isso é bom para nos ativar, né? Quando falta o microfone, todos precisam cooperar com a sua justa cooperação. Isso é maravilhoso. Ver todo mundo dando o melhor de si é muito bom. Se tivesse som aqui, talvez tiraríamos essa oportunidade de aumentar a intensidade da nossa voz e louvá-lo em espírito e em verdade. Então esse é mais um daqueles dias que vão ficar marcados na nossa história como igreja, desde os 10 anos que a gente vem caminhando nessa tentativa de ser igreja e de restaurar aquilo que a gente entende que tem que ser restaurado e de permanecer com aquilo que a gente entende que é bom, que já está dando frutos, né? E hoje nós vamos falar de mais uma parábola. A gente está falando sobre as parábolas para a vida. Essa é a nossa série desse início de ano. E Luiz, na semana passada, trouxe para a gente, foi uma bênção para mim, principalmente, a parábola do servo astuto, né? E hoje nós vamos entrar numa outra parábola que é bem próxima dessa que o Luiz trouxe na semana passada, que é a parábola do rico e Lázaro. Então, como vocês vão poder perceber, Lucas é um evangelista, evangelista no sentido de que escreveu os 4 evangelhos, né? Lucas, ele é muito social, ele fala muito sobre dinheiro. Lucas e Tiago são 2 autores bíblicos que falaram muito sobre justiça social, sobre dinheiro, sobre riqueza. Então, nós vamos ver que várias parábolas que a gente vê, né, que Jesus falou, que em última instância são parábolas de Jesus. Então, Lucas apenas trouxe aquilo que Jesus falou. Então, Jesus falou muito sobre dinheiro. A gente já viu na escola passada que a Bíblia tem 215 versículos que falam sobre salvação. Salvação é importante, né? Não é? Muito importante. E a Bíblia também tem 218 versículos que falam sobre fé. Fé é importante, né? Muito importante. Mas a Bíblia, gente, tem 2083 versículos que falam sobre dinheiro. Vocês já pensaram nisso? Pensa na proporção, é quase 10 vezes mais. Então Jesus falou muito sobre dinheiro. E das quase 40 parábolas dele, quase a metade é sobre dinheiro. É sobre posse, como administrar recursos. Então, só de parábola, a metade do sermão de Jesus praticamente é sobre dinheiro. Então, dinheiro era algo muito importante para Jesus. E não é à toa que ele inspirou Paulo a escrever que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se é a raiz de todos os males, por isso que a gente percebe a ênfase que Jesus dá a esse assunto nas Escrituras. Então, essa é mais uma parábola que vai tratar sobre o assunto. A parábola do rico e de Lázaro. E como eu ia começar a série no dia 3, 4, 5, 6, 7 de fevereiro, eu ia abrir a série, mas só que aí veio um acidente, né, caiu de moto, e aí o David teve que começar. Então eu já tinha começado a preparar essa mensagem, e eu ia falar um pouquinho sobre o que são parábolas. Então eu queria trazer essa introdução também, por mais que o David já tenha falado, o Luiz já tenha falado, eu queria trazer a minha contribuição para a gente entender o que a gente está fazendo aqui falando sobre parábolas. Então, primeiramente, o que são parábolas? Basicamente, é uma história simples, com um enredo, que tem um começo e um fim, e que tem um fundo moral. Basicamente, uma parábola é isso. É uma história com começo e fim, um enredo, que tem um cunho moral. Tem uma tentativa de trazer uma lição moral no fim da história. Então, isso é uma parábola. E a parábola, Jesus contava parábolas porque ele era um meio de evocar uma resposta por parte dos ouvintes. Em muitos momentos, Jesus estava conversando com os fariseus e ele contava uma parábola para evocar uma resposta dos fariseus. Então, os fariseus, diante de uma parábola,
ou os pecadores, ou outros públicos, né, outros discípulos, ao final da parábola, a parábola termina e eles são convidados a trazer uma resposta para Jesus. E aí? Qual vai ser a resposta de vocês? Então essa era a ideia de parábolas. Por isso que Jesus contava parábolas. Porque é um meio muito pedagógico de ensinar. E originalmente, uma parábola, né, não precisava ser interpretada. Isso é muito legal. Por quê? Porque a parábola funciona como uma piada. Você já viu quando alguém conta uma piada e aí a pessoa não entende, aí você tem que explicar a piada? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque qual que é a graça da piada? É quando você entende os elementos da piada. Quando você entende aquilo que está nas entrelinhas. Quando você entende aquilo que está subentendido. Isso é a graça da piada. E a parábola funciona da mesma maneira. Jesus, quando ele contava a parábola, por isso a gente precisa se esforçar para entender as parábolas de Jesus, porque a gente está distante de Jesus, da cultura dele, da língua grega, da cultura dos judeus. Então, hoje a gente precisa estudar as parábolas. Mas os ouvintes de Jesus não precisavam. Quando Jesus terminava de contar uma parábola, eles já entendiam. Aqueles que eram confrontados e estavam com o coração duro, eles ficavam com mais raiva de Jesus, como os fariseus. Mas aqueles que eram confrontados, mas estavam com o coração amolecido, eles traziam uma resposta positiva, de mudança. Então a parábola, originalmente, está entendendo, mano? A parábola, originalmente, não precisava ser explicada. Isso é muito interessante. E por que Jesus falava por parábola? Abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Aqui a gente tem mais uma parábola, né? A parábola do semeador. E Jesus, ele explica depois dessa parábola por que ele falava por parábolas. Isso é importante a gente ter em mente também. Porque parece que Jesus está querendo dificultar as coisas para a gente. Mas não é bem assim. É e não é. Vocês vão entender. Depois que Jesus conta essa parábola, os discípulos, no versículo 10, se aproximam dele e perguntaram, né, por que fala por parábolas? E Jesus responde, olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e esse terá em grande quantidade. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E aí a gente para aqui e fala assim, uai, mas como assim, Jesus? Você está querendo dizer que você faz uma distinção? Você fala por parábola para esconder algo de alguém e revelar algo a outra pessoa? É mais ou menos isso, mas por quê? Depende do quê? Aí ele continua. Por quê? Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. Aí agora dá para entender. E de má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, se eles não estivessem insensíveis e de má vontade não tivessem tapado os seus ouvidos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e eu os curaria. Então, gente, em resumo, Jesus ele contava por parábola para separar o joio do trigo. Porque aqueles que se ouviam de má vontade e endureciam o seu coração, eles não iriam entender aquela mensagem. Mas aqueles que estão dispostos, entendem. Então não é que Jesus não gostava de uns e gostava de outros, né? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A questão é, qual é a sua resposta? Qual é o seu coração? Qual é o solo do seu coração? Você é um solo fértil ou você é um solo rochoso, pedregoso? Então essa é a questão. Então se nós estivermos com o coração aberto, dispostos a se arrepender, tudo fará sentido. Então a nossa oração hoje é para que a gente tenha um bom solo. Que o nosso coração, como a Ludmila falou lá no grupo, que o nosso coração seja um bom solo. E que essa semente caia e frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Tá bom? Por isso que Jesus falava por parábolas. Então agora vamos lá em Lucas 16.
Som. Oh, parece um celular. Lucas 16. O Luiz falou no início, né, da parábola do administrador astuto. Nós vamos começar no verso 19. Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Olha a situação desse moço. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, né, na sepultura, algumas tradições estão no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Pai, mais uma vez nós te clamamos, Pai. Te clamamos pela tua misericórdia. Nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada, dependemos totalmente do Senhor. Então ilumina a nossa vida, nos ajude a ser um solo fértil, para que o Senhor nos ensine nesta manhã e que a nossa vida seja transformada, Pai, através da prática diária a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual que é o contexto imediato dessas parábolas de Jesus? Está lá no capítulo 15. No capítulo 15, Jesus está falando com publicanos, com fariseus. Então esse é o contexto imediato, esse é o público de Jesus. Jesus está falando com religiosos e com pecadores. Publicanos eram pecadores da época, né? Pessoas gentios, aqueles que não eram judeus, que não professavam a religião dos judeus. E os fariseus, por outro lado, eram religiosos, eram os pastores, os mestres da época, né? Os mestres da lei. Então é para esse público que Jesus está falando. E também tinha os discípulos que sempre estavam com Jesus, e com a multidão, e com os discípulos. Então o público de Jesus geralmente era composto de um pouquinho de cada um desses grupos. Os seus discípulos, os publicanos, os fariseus. E muitas das parábolas de Jesus são para atingir cada público em específico, né? E aqui não é diferente. O foco aqui olha aqui no verso 14, 16, 14, um pouco antes de Jesus falar da palavra do rico e Lázaro, olha o que estava acontecendo. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Jesus tinha acabado de contar a parábola do administrador astuto. Então os fariseus, que amavam o dinheiro, zombavam de Jesus. E Jesus disse para eles: vocês se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então o contexto imediato é esse. Jesus acaba de contar uma parábola e os fariseus, que amavam o dinheiro, começaram a zombar de Jesus. Então Jesus conta mais uma parábola exatamente para atingir principalmente os fariseus. Então essa é a ideia por trás de todas
as parábolas, e em específico dessa. O foco de Jesus era os fariseus, os religiosos, pessoas que amavam o dinheiro. E do verso 19 até o 21, começa a mostrar a situação de duas pessoas. Existia um homem rico que vivia no luxo, e existia um mendigo que foi colocado na porta da casa desse rico e que estava doente a tal ponto de cães virem lamber suas feridas. Essas são as duas realidades. Então Jesus começa a colocar dois extremos do espectro social. Um extremamente rico e um extremamente pobre. E ele dá detalhes chocantes, né? Imagina uma pessoa com um cachorro lambendo as feridas dela. Infecção, aquela coisa coçando, né? Eu lembro de Jó também. Jó provavelmente enfrentou uma situação parecida com essa. Então são situações muito extremas. Então, e o interessante é que os ouvintes de Jesus na época, grande parte deles acreditava no que a gente chama hoje de teologia da prosperidade. Mas, no caso, a teologia da prosperidade judaica, né? Então, quando a gente lê o livro de Jó, por exemplo, a gente percebe que os amigos de Jó acreditavam nessa ideia. Se nós formos fiéis a Deus, tudo vai bem. Se nós formos infiéis a Deus, as coisas vão mal. Isso é o que rondava o senso comum de boa parte da cultura judaica. Então, boa parte dos judeus acreditava nisso. Se alguém está sofrendo, é porque ele está em pecado. Tanto que o livro de Jó são os amigos dele o tempo todo tentando provar para ele: olha, confessa o seu pecado, você olha a sua situação, o justo não passa isso. Olha a sua situação. Como assim? Se você está sofrendo é porque você pecou, você tem algum pecado oculto que está escondendo. E Jó o tempo inteiro defendendo a sua integridade e os amigos dele acusando de pecador. Então, essa era uma das visões teológicas dos judeus. Eles acreditavam que sofrimento é sinônimo de justiça, de pecado, de Deus punindo a pessoa por algo de errado que ela fez. Então, provavelmente, quando Jesus fala, até esse versículo aqui, ó, o versículo 21, quando Jesus descreve essas duas realidades na cabeça dos judeus, isso é parte importante para a gente entender o que os ouvintes de Jesus entenderam com essa parábola. Né? Para a gente entender uma parábola, a gente precisa entender o que os discípulos, o que os ouvintes naquela época entendiam. Essa é a primeira parte de uma exposição de um texto. Então, provavelmente, quando eles ouviram isso aqui, eles entendiam o seguinte: então o rico é justo e o mendigo é ímpio. Provavelmente isso é o que estava na cabeça dos ouvintes. Quando Jesus fala até o verso 21, automaticamente na cabeça deles, eles iriam acreditar nisso, eles iriam entender que o rico era justo e o mendigo era ímpio. Por causa dessa ideia, por causa dessa teologia equivocada. Aqui no próprio livro de Jó, Deus depois desmonta toda essa teologia. Né? Deus mostra, reafirma, Deus já tinha falado que Jó era justo, e Deus mostra que em alguns momentos os discípulos também provaram que essa teologia é equivocada, né? Eles eram justos e sofreram muito. Sofreram muito. E chegaram a dizer, não só sofreram, mas eles chegaram a dizer que, se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Então, Jesus ele tem uma ideia muito diferente da cultura que eles tinham na época. Então, até aqui, gente, esse era o cenário que formou na cabeça deles. Então, o rico é justo e o pobre é ímpio. E aí, a partir do verso 22, ele começa a colocar duas realidades diferentes. Ele fala que os dois morreram repentinamente e que o rico estava no inferno, né, sofrendo tormentas, e o Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão. Então Jesus agora, ele dá uma virada, ele dá um nó na cabeça dos seus ouvintes. Os ouvintes estavam esperando algo e Jesus traz uma outra realidade totalmente diferente do que eles acreditavam, do senso comum. Então nessa hora alguns devem ter dado um passo para trás e falado: como assim? Esse cara, isso é uma heresia que ele está falando, a lei diz isso, isso e isso. Provavelmente já começou um murmurinho quando Jesus começou a inverter essas posições aqui. Então a reação provavelmente foi de espanto e indignação por ouvir isso, originalmente. Os seus ouvintes provavelmente estariam indignados.
E aí, gente, eu preciso fazer um adendo aqui, porque isso de fato gera confusão em nós. Né? A Bíblia, isso é até um ponto que eu tenho lá nas minhas anotações, no arquivo que eu tenho, como conciliar as promessas do Antigo Testamento sobre obediência e bênçãos com a vida dos apóstolos, com a realidade concreta que nós vemos hoje, justos sofrendo. Isso é uma dúvida honesta. Porque quando a gente lê a Escritura, a gente vê textos lá no Antigo Testamento, por exemplo, como Deuteronômio 11, que Deus fala, olha, se vocês obedecerem, bênçãos virão sobre vocês. Se vocês desobedecerem, virão maldição. Então a Bíblia é recheada de textos desses, o Salmo 91 também fala isso. Então como a gente concilia? Como assim, Jesus? Tá, então se a gente obedecer, vai vir bênçãos. Mas a gente está obedecendo e às vezes por isso a gente é perseguido, né? Os apóstolos pensando. A gente está sendo perseguido exatamente por te obedecer. Como que funciona isso? E aí, gente, um livro que a gente está usando nessas pregações é esse aqui, ó. Quem gostar de entender as parábolas, Pregando as Parábolas, do Craig Bronter. É um livro sensacional que separa várias parábolas e vai tentando fazer esse trabalho, primeiro, exegético, de entender o que os discípulos entenderiam, né? O que o texto quis dizer para os seus ouvintes originais, e depois fazer uma aplicação, que é a segunda parte, que é você, depois de entender o que eles entenderam, é você trazer para a nossa realidade. Então, um livro muito bom, vale a pena para quem quiser se aprofundar nas parábolas. E olha o que ele diz nesse livro, eu nunca tinha pensado nisso, esse tópico aqui nos meus estudos lá estava só como interrogação, eu não tinha resposta para isso aí. Estava lá para eu estudar depois. E ele falou algo que me abriu os olhos de uma forma muito interessante. Ele disse o seguinte: a promessa de Deus não dizia respeito tanto a bênçãos individuais, por causa da fidelidade da pessoa, mas a bênçãos nacionais, resultantes da obediência do povo como um todo, em especial dos seus líderes. Então isso faz todo sentido quando você vai indo nesses textos, inclusive. As promessas ali é para o povo, não é para uma pessoa individualmente. Então é uma promessa para o povo. Se o povo me obedecer, se vocês como nação de Israel forem fiéis a mim, virão bênçãos. Mas o povo como um todo não foi fiel, então o que veio? Exílio. Então não é uma promessa individual para uma vida de um cristão ou de um israelita. É uma promessa para o povo. Então, não se perca. Se você estiver sofrendo, se você estiver passando por alguma dificuldade, não se perca nesses textos. Então entenda que isso é uma promessa para uma nação. E o mesmo vale para hoje. Se o Brasil se arrepender, se o Brasil como nação for uma nação que se devota a Cristo, Cristo vai abençoar o Brasil. Mas isso é algo muito difícil de acontecer numa nação tão grande. É algo muito difícil. Então é uma promessa para o povo, gente. Então não se perca nisso, tá? Mantenha o seu coração firme em Jesus. Ele é sempre bom. Ele nunca vai errar, nunca errou e nunca errará. Então qualquer sofrimento, como a Bíblia diz, é para o nosso aprimoramento como ser humano. Nós somos seres influenciados pela queda e tem coisas que a gente só aprende pela dor, infelizmente. Porque nós somos cabeça dura. Nós somos inclinados ao mal de uma forma muito grande. Então tem coisas, né, como o C.S. Lewis diz, Deus sussurra pelo prazer, mas Ele grita através do sofrimento. Então tem coisas que a gente está batendo na tecla e Deus vem falando, não, isso não é bom para você, e a gente vai batendo burro em ponta de faca, e Deus tem uma hora que Ele tem que gritar com a gente, para a gente ouvir. E quem tem filho sabe que criança às vezes é a mesma coisa. Só quando você grita que a criança para e começa a perceber o que você está falando. Que até então ela está bloqueada, ela está querendo colocar o dedo na tomada e você está falando, se você vai tomar choque, você vai tomar choque. E se uma hora você não falar mais alto ou tomar ela, pegar ela de forma mais enérgica, ela não vai entender. Então, gente, guarde o seu coração. As promessas são para um povo, não para nós como pessoa, tá bom? E aí outro ponto que chama a atenção nesse texto é que muitos tentam utilizar ele como doutrina para entender o que acontece depois da morte. Nós somos seres curiosos.
né? Nós queremos entender o que acontece depois da morte. Imediatamente, antes que morreu, o que vai acontecer? Ah, nós vamos sair do grau, mas onde fica isso? O que tem lá? Ah, nós vamos estar dormindo, né? As duas correntes predominantes. Ou nós vamos estar conscientes, ou nós vamos estar dormindo. Se vamos estar conscientes, como assim? O que acontece? Onde a gente vai primeiro? O que a gente vai encontrar primeiro? Enfim, são muitas dúvidas que a gente tem. Só que é complicado usar uma parábola para tentar entender o que acontece depois da morte. Por quê? Porque, lembra que eu falei? A ideia da parábola é trazer uma lição moral. Então, os detalhes de uma parábola, que é diferente de uma alegoria, os detalhes de uma parábola não são necessariamente para trazer um ensinamento. Os detalhes de uma parábola são para criar um enredo. Diferente de uma alegoria em que cada elemento tem um significado, né? Se isso aqui fosse uma alegoria, tudo teria um significado específico oculto, né? Mas não, isso é uma parábola. E o Rodrigo Silva, o estudioso Rodrigo Silva, ele explica algo muito interessante. Ele fala que na cultura grega e judaica e egípcia existiam mais de 7 versões de histórias onde um rico e um pobre morriam e no pós-morte as coisas se invertiam. Então essa já era uma história comum nos dias de Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando uma história conhecida e usando uma técnica chamada dialética para trazer algo que eles já conheciam e trazer uma verdade nova. Então é isso que Jesus está fazendo. Jesus está trazendo uma história que eles já conheciam, da cultura deles, assim como Paulo fez lá em Atos 17, quando ele está pregando para os gregos, ele usa um poema dos gregos. E ele fala, olha, como o poeta de vocês disse, nele nos movemos e existimos. Isso está na Bíblia, mas saiu da boca de um poeta grego. Mas por quê? Toda verdade é verdade de Deus, independente de qual boca ela saia, seja de grego, de egípcio. Então Deus não tem problema com isso. A nossa cultura, às vezes, tem problema, né? Se alguém fala alguma coisa que não é do nosso meio, a gente tende a rejeitar porque ele não é do nosso meio. Mas não é assim que a gente lidar com a cultura. Deus, ele tem o que os teólogos chamam de graça comum. Deus derrama a sua bênção sobre justos e injustos. Ele distribui dons para todo mundo. Se aquela pessoa vai usar o dom de forma boa ou ruim, isso aí ele não tem como controlar. Ele tem, né? Mas ele decidiu não controlar. Ele é soberano, mas ele decidiu nos dar liberdade. Então, se uma pessoa usa o conhecimento para produzir uma bomba, ela vai sofrer com as consequências. Mas outros também usam o conhecimento para produzir um remédio, uma vacina, que salva as nossas vidas. Então, o que a gente vai fazer com o conhecimento, com os dons que nós temos, nós temos responsabilidade sobre isso. Então, Jesus está usando uma história, mas ele está mudando algumas coisas que ele queria mudar. Ele está mostrando para aquela cultura que as coisas não se davam do jeito que eles esperavam. Mas existia uma coisa diferente. Eles acreditavam numa teologia e Jesus está pegando uma história e invertendo o que estava na cabeça deles. Não, se vocês acham que todo mundo que é bem sucedido financeiramente é justo e que quem está passando por dificuldade é ímpio, não é assim que funciona. Jesus está trazendo uma nova verdade. Então, por isso que é difícil usar uma parábola, principalmente essa, para tentar entender detalhes sobre a vida pós-morte. Não é essa a função dessa parábola. Jesus não está ensinando. Se alguém tivesse perguntado, Jesus, o que aconteceria depois da morte? E aí Jesus contasse essa parábola, faria mais sentido. Mas pelo contexto, o que estava acontecendo? Jesus estava confrontando pessoas que amavam o dinheiro. E ele está trazendo duas realidades sociais distintas. Então essa é a finalidade. Tá bom? E aí a partir do verso 27 até o verso 31, no final da parábola, Jesus começa a falar o seguinte, olha, não tem como voltar. Se você está aí no inferno e Lázaro está aqui no céu, desfrutando da bênção eterna, do favor eterno de Deus, não tem como mudar.
Você teve o que você teve na sua vida, você teve muitos bens, você teve muito luxo. Você agora está recebendo o que te cabe. Lázaro só teve sofrimento. Agora ele está sendo acalentado aqui. Mas pai, deixa que ele molhe meu dedo. Não, não tem como, existe um abismo. Quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá. Existe um abismo. Mas então mande que ele vá na casa do meu pai e pregue para os meus irmãos, para eles se arrependerem, para eles não virem para cá. E Abraão, né, da parábola, o pai Abraão fala, olha, eles já têm a lei e os profetas. E a lei e os profetas é uma alusão à Bíblia. Eles já têm a lei e os profetas. Porque não tinha o Novo Testamento ainda nessa época. Né? O Novo Testamento estava acontecendo. Jesus estava encenando o Novo Testamento. Então eles tinham a lei e os profetas. E nas entrelinhas, o que Jesus está falando? Olha, fariseus, vocês que têm a lei e os profetas, vocês têm um coração tão duro que mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, vocês não creriam. E de fato, gente, Jesus estava anunciando que já iria acontecer. Quem ressuscitou dos mortos? Jesus. O próprio Jesus ressuscitou dos mortos, os fariseus criam. A maioria não, poucos, Nicodemos. Alguns poucos. Mas por quê? Porque tinha todo um contexto. Primeiro que Jesus trata nesse texto, né, do amor ao dinheiro, e Jesus fala, e Paulo fala em 1 Timóteo, que esse é a raiz de todos os males. E o próprio Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então o que Jesus está falando? Olha, vocês têm algo na vida de vocês que é praticamente impossível vocês se converterem. É praticamente impossível. Não para Deus, né? Humanamente falando. Porque Jesus nesse texto ele continua, para Deus nada é impossível. E aí, gente, quando a gente vê, quando a gente chega até o final desse texto, uma outra dúvida surge na nossa cabeça. Bruno, então, se eu sou pobre, eu estou salvo? Então quer dizer que, se eu sou pobre, eu estou salvo, e se eu sou rico, eu vou para o inferno? Não. Não é assim. Mas também não muda muita coisa, nós vamos entender. O rico, gente, ele pede para Lázaro ir converter os irmãos dele. Então, o texto ele deixa subentendido que o rico não se arrependeu dos seus pecados. Então, isso mostra que o rico, ele não era fiel a Deus. E aí, quando a gente vai para a parte de lá, olha que interessante também. Nesse livro aqui, ó, João diz o seguinte: essa é a única parábola que tem o nome de um personagem, Lázaro. A maioria das parábolas, as pessoas não têm nome. Elas são um rico ou um samaritano. Elas não têm nome próprio. E ele diz o seguinte: no hebraico, Lázaro equivale a Eliezer, que significa Deus ajuda. E quem foi Eliezer? Foi o servo fiel de Abraão. O Abraão histórico, lá do Gênesis. Então o que ele fala? O seguinte: olha, quem naquela época, os conhecedores da Escritura, fariam uma associação entre Abraão e Lázaro, e teriam o pressuposto que Jesus estava dando a entender a piedade do pobre. Então a ideia aqui não é uma salvação por condição social. Né? A gente sabe que a salvação é pela graça mediante a fé, única e exclusivamente. A condição social, ela pode dizer algumas coisas. Não só a condição social, mas também a gente tem que falar. A forma como a gente usa isso. Pode falar algumas coisas, mas não existe a ideia inata de que se eu sou pobre eu estou salvo e se eu sou rico eu vou para o inferno. Não é bem assim que funciona. Então, Jesus estava, nas entrelinhas dessa parábola, os ouvintes estavam entendendo que o rico era de fato ímpio. E o pobre era justo já era justo. Ele não estava sendo salvo porque ele era pobre. Mas, Bruno, a gente tem outros textos intrigantes, então vamos ser honestos mais uma vez com a Escritura, gente. A Escritura não é algo fácil de entender. Amém? Alguém que acha fácil entender a Escritura? Porque quanto mais eu estudo, mais difícil eu acho. Então, gente, não é tão simples. Adendo.
Detalhe, aspas, parênteses. Ela não é tão simples em questões gerais. Para o que a gente precisa saber para ser salvo, ela é muito simples. Qualquer pessoa iletrada, analfabeta, que nunca estudou na vida, se ela ouvir a mensagem do Evangelho, ela consegue entender aquilo que é necessário para a salvação. Isso é um ponto. Agora, entender todas as nuances, todo o contexto, de forma mais profunda, aí é outra coisa. Então é nesse outro nível que eu estou falando. Entender a Escritura de forma completa é mais difícil. Mas o que a gente precisa saber para ser salvo e viver uma vida de santidade, isso é acessível a qualquer pessoa. Independente da classe social, do estudo, isso aí não muda nada, tá bom? Então, outros textos que nos deixam intrigados. Lucas 6, Jesus disse, bem-aventurados os pobres. E aí, a gente fazendo um paralelo com Mateus capítulo 5, lá diz, bem-aventurados os pobres de espírito, né? A gente poderia falar, claro, Jesus está falando aí da pobreza de espírito, né? No original é pitocos, que significa pelado. Então Jesus está querendo dizer, bem-aventurados aqueles que são pelados diante de Deus, que não confiam em mais nada a não ser em Deus. No livro de Mateus, isso faz sentido, mas no livro de Lucas, ele depois, a partir do verso 24, ele fala, ai de os ricos. Então no livro de Mateus é um pouco diferente. Ele fala, bem-aventurados os pobres e ai dos ricos, porque já tiveram a sua fartura. Então são textos intrigantes para a gente. Lá em Lucas 12 também, numa outra parábola, a parábola do rico insensato, né? Jesus disse, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus ali condenando aquele homem que a sua terra multiplicou, e em vez dele usar o que é digno para ele e repartir com o restante, ele quer destruir o seu celeiro e construir celeiros maiores para guardar mais comida e para dizer à sua alma, agora você tem uma aposentadoria garantida, coma, beba, regale. E Jesus fala para ele, louco, hoje vai pedir a sua alma. Assim acontece com quem guarda para ser riquezas. Então, em alguns momentos, os ricos são criticados por serem ricos. E os pobres são elogiados ou benditos por serem pobres. Então, isso é algo que intriga a nossa cabeça. Jesus em Lucas 18, né, eu já falei, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha isso, gente. Isso é muito sério. E o último texto que eu queria trazer, Lucas 21 também. Lucas fala muito sobre dinheiro. Jesus criticou os ricos até quando eles estavam ofertando. Lembra da oferta da viúva? Jesus disse o seguinte, olha, essa viúva, gente, ela depositou mais que todo mundo, porque aqueles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que tinha. Então, assim, quando a gente vai ler a Escritura, e tem muitos outros textos, gente, na escola do ano passado vocês viram, né? A gente tentou fazer um panorama bíblico do que a Bíblia fala sobre dinheiro. Então, qual que é a minha conclusão até hoje? Tem 15 anos que eu estou estudando a Bíblia e falei com o David esses dias que ano passado eu consegui resolver dentro de mim que eu não sou calvinista. Ano passado. Por quê? Porque eu fui tentando ler as escrituras, pegar os textos que falam de um lado e de outro, e eu falei, nossa, é muito difícil, tem muito mais dificuldade de conciliar toda a Bíblia com a ideia de uma eleição incondicional do que com uma eleição que leva em conta a nossa liberdade. Né? Então eu acredito na eleição, só que em casamento perfeito com a nossa liberdade de rejeição ou de aceitação. Mas eu não entendo hoje como verdade a ideia da eleição incondicional. Então eu demorei 15 anos para decidir isso. E aí, estudando para essa mensagem, eu cheguei a uma conclusão também sobre esse assunto, depois de 15 anos. O que eu entendo hoje, então? E que pode ser equivocado e que eu posso mudar amanhã, gente, mas é o que eu entendo hoje, tá bom? Olha, ser pobre não é pecado. Mas a salvação não está garantida. Ser rico é pecado. Mas a perdição não está garantida. Os dois precisam se arrepender. E qual é o exemplo que me veio na cabeça? Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Jesus estava lá e Zaqueu subiu na figueira e Jesus falou para ele, Zaqueu, desce que eu vou para a sua casa, eu quero comer na sua casa. E aí quando Zaqueu está lá com Jesus, Zaqueu provavelmente é confrontado com a mensagem do Evangelho
E o que Zaqueu fala? Jesus, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu estou disposto a dar 4 vezes mais, a restituir 4 vezes mais. E o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa. Então o que eu comecei a perceber? A evidência de salvação na vida de Zaqueu não foi ele se arrepender de um pecado de adultério, não foi ele se arrepender de um pecado de mentira, enfim. Mas foi ele perceber que ele tinha demais, que ele não precisava daquilo tudo. Então o pecado dele era o acúmulo, era a riqueza. E a evidência que Jesus falou que houve salvação naquela casa foi a disponibilidade dele em reduzir. Olha que interessante. Então eu entendo hoje, mais uma vez, ser pobre não é pecado, mas a salvação não está garantida. Ser rico, rico no sentido bíblico, viu gente? Quem viu a escola, a gente tentou definir o que é ser rico, segundo a Escritura. Né? Não é, cuidado para não vir na sua cabeça, mas e se a pessoa for assim e ela for assada? Não. Ser rico no sentido bíblico, no sentido de acumular a mais do que o necessário. Tá? Ser rico é pecado, mas a perdição não está garantida. Os dois precisam se arrepender. E Zaqueu é um exemplo clássico disso. Zaqueu alcançou a salvação, se arrependendo do seu pecado do excesso. Né? E aí, mas o que é ser rico hoje, Bruno? Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala, não acumule tesouro na terra, ele tem algo em mente. E esse algo em mente está dentro da cultura dele na época. Né? Agora, o que é não acumular tesouro hoje? Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, não foi na escola, foi numa conversa que eu tive um dia e alguém perguntou isso na roda de conversa. Gente, essa não é uma questão tão simples, ela é mais complexa, mas é possível a gente ter algum ponto de referência. Por exemplo, um computador hoje, um equipamento eletrônico, hoje ele pode ser já acessível por causa da tecnologia e pode ser essencial para a nossa vida. Se alguém trabalha remotamente, ela precisa de um meio para interagir com o mundo. Então hoje isso pode ser essencial, mas há 40 anos podia ser supérfluo. Então, não é tão simples, por quê? Porque isso é contextual, isso muda de época para época. O que é justo e o que é necessário hoje pode mudar daqui a 100 anos. Mas a questão é, Jesus ele trouxe um princípio. Né? E a Bíblia fala muito sobre... O termo que a Bíblia usa, que Jesus usa, por exemplo, em Mateus 6, é sempre necessário, necessidades. Né? Jesus fala, não acumule tesouro, não preocupe com roupa, comida, vestimenta, busque o reino de Deus e isso será acrescentado. Então, biblicamente, o limite quantitativo é sempre uma palavrinha, necessidade. Necessidade. Né? Paulo, lá no mesmo texto que ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele começa no verso 6 dizendo o seguinte, olha, tendo que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Então, os elementos que a Bíblia traz são sempre elementos de necessidade humana. E aí hoje, o que são necessidades humanas hoje? É claro também que cada família tem uma necessidade diferente. Uma família de um filho tem uma necessidade diferente de uma família de 3 filhos. Isso também é óbvio para a Bíblia. Até que eu fui estudar essa palavrinha, Luiz, olha que legal. Lá em 2 Coríntios 8, quando Paulo fala o seguinte, olha, o meu desejo não é que uns sejam sobrecarregados e outros aliviados, mas que haja igualdade. E aí, o pessoal mais voltado ao espectro da esquerda política amam esse termo, né? Igualdade. E aí, o que eu fui ver desse texto no original? Sabe o que significa igualdade, meu Deus? Em proporção, equidade, imparcialidade. Então, a ideia de Paulo aqui não é uma igualdade absoluta, óbvio. Isso é até lógico, né? É uma igualdade proporcional. Uma família de 3 precisa menos que uma família de 5 e assim por diante. Então isso é óbvio, isso é claro na Escritura. Não é uma questão de igualdade absoluta. A questão é, o que é o necessário hoje? E alguém poderia pensar, o salário mínimo. Gente, salário mínimo dá para alguma coisa? Nós temos especialista em finanças. Salário mínimo hoje, gente.
Aquilo ali é para a pessoa, não sei nem, uma cesta básica dá para comprar, né? Mas o que são as necessidades humanas? A gente precisa de muito mais coisas do que apenas alimento. Então, um ponto que eu acho que dá para a gente ter um norte, não é um ponto fechado, isso não é uma regra universal, mas é um ponto que a gente pode começar a refletir e tentar buscar uma forma de aplicar esse princípio eterno, né? O que significa não acumular tesouro, o que significa não ser rico, segundo a Escritura, para hoje. Então, um ponto de partida que eu acho que dá para a gente começar a pensar é o seguinte: o DIEESE, que é um centro de pesquisa, em janeiro desse ano, eles fizeram uma pesquisa de necessidades do brasileiro, de valor do custo das coisas, né, como está a alta inflação, e eles chegaram à conclusão que o salário mínimo hoje, para suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas, quais necessidades? Alimentação, moradia, saúde, educação, vestiário, higiene, transporte, lazer e previdência. 9 pontos. Para suprir uma necessidade de uma família de 4 pessoas hoje, o salário mínimo deveria ser R$6.000. É dinheiro, né? Então, nosso salário mínimo hoje é quase 5 vezes inferior ao que seria necessário para suprir as necessidades básicas. Então, isso é um ponto de piso. Né? Isso não pode, é difícil colocar em teto. Isso aí o Espírito Santo tem que falar a cada um de nós. Cada um de nós tem que olhar para tudo que a gente tem e pensar: eu preciso disso, eu preciso disso. Isso aqui me atende, isso não me atende. Isso tem utilidade, isso não tem utilidade. Faz sentido isso agora? Às vezes pode até ter utilidade, mas faz sentido agora? Não faz. Aí entra a questão da sabedoria. Né? A Bíblia ela não traz um manual fechado de como a gente deve agir em todas as áreas da vida em detalhes. Ela traz princípios eternos. E aí nós, como seres maduros, né, como o David fala, ruios, filhos maduros, a gente, através da sabedoria, a gente começa a discernir o que é justo, o que não é justo. Isso é individual. Não tem como a gente traçar uma regra: olha, todo mundo só pode ganhar isso. Não tem como. E aí o Espírito Santo vai trabalhando na vida de cada um de nós. Cada dia eu percebo que eu não preciso de algo que eu achava que percebia antes, que eu achava que precisava antes. Então isso é individual. Mas um piso é um bom começo. Um piso é um bom começo. Então se você hoje tem dificuldade em suprir questão de uma alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável, minimamente saudável. Uma moradia digna. A sua saúde é importante, né? Você não vive sem saúde. Então, cuidar da sua saúde, tanto da forma né? Não remediar só, mas prevenir. Cuidar de fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, ter um psicólogo, cuidar da sua saúde mental. Então, gente, educação, vestiário, esse é um princípio que a gente pode começar a pensar em como aplicar um princípio eterno nos nossos dias. E aí a sabedoria de Deus vai nos capacitando para a gente saber viver com sabedoria. Né? É preciso saber viver, né? Já dizia o poeta brasileiro. Isso é verdade. Preciso saber viver. Além de entender o que, gente? Além de entender o que, tá bom, Jesus? Então, acumular tesouro na terra é um problema, é um pecado. Ok, já entendi o que. Agora, por que disso? Por que Deus instituiu uma regra para que a gente não acumule tesouro? Como Paulo fala em 1 Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, a raiz dos problemas está no nosso desejo, né, gente? A raiz de toda a ação vem de dentro, dos desejos. Então, Jesus ele vai tentar sempre resolver a causa do problema. Por isso que ele falou o seguinte: olha, a lei diz, não adultere, mas eu digo a vocês, não cobicem na mente de vocês. Porque toda pessoa que adultera cobiçou na mente antes. Então, a raiz está dentro, não está fora. Então, o que Paulo está falando nesse texto? 1 Timóteo 6,6. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se nós não desejamos ficar rico, está resolvido o problema. A gente pode produzir milhões e milhões de recursos que, se dentro de nós a questão está resolvida, acabou.
Então não é, como o Luiz falou na semana passada, não é para a gente ter medo do dinheiro. Não é para a gente fugir da oportunidade de multiplicar recursos. A questão é se isso está resolvido dentro de nós. Qual é o nosso desejo? Nós vamos ser contentes com aquilo que é necessário e que já nos dá satisfação, como o próprio Paulo fala nesse texto, verso 17, que Deus nos dá em abundância para a nossa satisfação. Então a satisfação humana, Deus também leva em conta. Por isso que uma das questões básicas da vida é o lazer, porque isso faz parte da vida humana. A gente não pode só trabalhar, a gente precisa descansar também. Por isso que Deus criou um ciclo perfeito de 6, descansa 1. Trabalha 6, descansa 1. Trabalha 11, descansa 1 no mesmo ano. Existem ciclos. O ser humano tem uma ordem biológica, psicológica, que precisa ser respeitada. Então, por que Deus estipulou isso para nós? Porque Deus é justo e deseja o mesmo para a humanidade. Né? Lá em Deuteronômio 15, Deus já começou a criar um povo falando o seguinte: gente, não é para haver pobre em Israel. Eu estou abençoando vocês ricamente para que não haja pobre em Israel. E ele começa a clamar os israelitas para ajudarem os mais pobres. Então Deus, em toda a Escritura, ele começa, Paulo fala nesse texto também, né, sobre a igualdade. Deus não quer que uns tenham fartura e outros escassez. Ele quer que exista equidade. Ele quer que cada um tenha as suas necessidades supridas, que vivam com gosto de vida na boca, com gozo, mas que não haja uma disparidade, que não haja excesso nenhum, nem falta de outros. Essa é a ideia de justiça na cabeça de Deus. Mas isso é impossível, Bruno? Pensa no mundo de hoje, gente. Pensa no quanto os órgãos internacionais, a ONU, a OMS, quanto elas batalham para tentar trazer um certo equilíbrio no mundo e o quanto isso é difícil. Pensa. E de fato é difícil. Mas por que é difícil? Olha, essa aqui foi uma das descobertas mais impressionantes que eu fiz nesse livro aqui, gente. Tem um casal de pesquisadores chamado John e Silva Rosedale. Eles rastrearam os gastos dos americanos e dos cristãos americanos e as necessidades globais. E eles fizeram um cálculo de que entre 30 e 50 bilhões de dólares por ano poderia atender as necessidades humanas mais essenciais. Foi a primeira vez que eu vi um valor quantitativo. Porque é meio utópico, né? Utópico no sentido pejorativo. É difícil saber quanto, então, resolveria o problema do mundo, a questão da desigualdade. Então, eles fizeram um cálculo e chegaram a esse número, entre 30 e 50 bilhões. Mas, Bruno, onde nós vamos arrumar 30 a 50 bilhões de dólares? É dinheiro demais. O dólar está o quê? 5 reais? 250 bilhões de reais. Onde nós vamos arrumar isso todo ano? Olha só, mais um cálculo que eles fizeram. Os americanos contribuem em média, os cristãos americanos, gente, contribuem em média com 3% da sua renda anual. Essa é a média dos cristãos americanos. Os evangélicos contribuem com 4%. E aí o que eles falam? Se só os americanos aumentassem para 10% da sua... Ou seja, se os americanos dizimassem, só os americanos dizimassem. Então nós estamos falando de um país só do mundo, de mais de 200 países, e nós estamos falando deles darem apenas 10%. O piso, né? Que a gente entende da lei. A lei é o nosso piso. Se só os americanos dessem 10% da renda deles, haveria, sabe quantos disponível? 65 bilhões de dólares. Por ano. Para o Ministério Exterior, fora os 15 bilhões por ano para atender as necessidades dos americanos, mesmo mantendo os programas da igreja, incluindo projetos de construção. Olha isso, gente. Então, se só os americanos dizimassem, a gente resolveria o problema das necessidades humanas no globo. Olha a proporção disso. E aí, mais uma conclusão que eu cheguei. Mesmo que esse cálculo esteja subestimado, gente, só considerou a arrecadação dos americanos. Agora imagina se todos os cristãos, em todos os países, fizessem o mínimo. Nós teríamos muito mais
do que as necessidades mais basilares da vida. A gente poderia ter uma vida em conjunto muito mais satisfatória, sem escassez e nem excesso. E aí a conclusão que eu chego é: existem recursos para acabar com a miséria humana. Falta coração. Falta algo que está dentro de mim. O problema, como disse Chesterton, Chesterton foi um escritor famoso, católico do século passado, retrasado. Fizeram um desafio para ele. Chesterton, nós vamos ter um concurso de literatura. O cara escrevia muito bem. E aí desafiaram ele, falaram assim: olha, o tema da sua dissertação vai ter que ser o seguinte: qual é o problema do mundo? E aí a gente já pensa, né? Imagina o cara do calibre dele, o que ele vai escrever? Sabe o que ele escreveu, gente? Sou eu, assinado Chesterton. O problema do mundo sou eu, gente. O problema do mundo não é a política. O problema do mundo não é os desastres naturais. Por quê? Se fizéssemos o mínimo, teríamos recurso para restaurar qualquer desastre. O problema do mundo sou eu. Entendeu? Esse é o problema do mundo. Somos nós. E aí eu aprendi 3 coisas com essa parábola hoje. Eu queria finalizar com esses três ensinos que eu aprendi. Primeiro, gente, Jesus inverte a expectativa dos ouvintes. Ou seja, a cultura popular geralmente está errada. Muito cuidado, eu falei isso na semana passada, no final do culto. Cuidado com a cultura popular. Muito cuidado. Muito cuidado com o que é quase uma unanimidade no mundo. Nossa, o evangelho quase sempre é contramão, é contracultural. Quase sempre. É difícil encontrar um assunto em que todas as pessoas concordam, principalmente os não cristãos, e que é bíblico. É difícil encontrar. Então, cuidado com o que a multidão está falando. Porque a multidão, a voz do povo não é a voz de Deus, né? A multidão um dia disse: crucifica para Jesus. Por mais que Jesus se entregou à morte, a motivação do coração deles ali não era pura. Não era crucifica para fazer a vontade de Deus, para salvar a gente. Não. Era crucifica porque ele é blasfemo. Essa é a ideia. Então, muito cuidado. A cultura da teologia da prosperidade, ela não vai conseguir mudar uma verdade eterna. Por mais que a gente faça malabarismos teológicos e filosóficos, a regra é muito clara, né? Já dizia o Arnaldo. A regra é clara. Não acumule tesouro na terra. É muito simples de entender, mas a gente cria tanta forma de tentar contornar isso, porque a gente já nasceu dentro da água, né? Como eu falei semana passada. A gente é um peixe, nasceu dentro da água e não sabe o que é estar seco. Por quê? Porque a gente já nasceu molhado. A gente já nasceu ouvindo isso. A gente já nasceu ouvindo isso dentro das igrejas. Se você for fiel, Deus vai te abençoar. Se você der 10, Deus vai te dar 100. Você tem que ser rico. É isso que a gente já cresceu. E a segunda lição que eu tiro é: a morte é repentina. E boa parte dessa mensagem foi feita no hospital. Porque eu caí e eu falei: não, já estava certo de eu pregar, então eu vou continuar. Eu achei que não era algo simples, voltar para o lugar lá, puxar meu dedo, apertar o meu osso deslocado, quase vi estrela. Eu falei: tá, mas aí vai voltar, então domingo eu consigo pregar com a mão assim, pelo menos eu consigo, né? Não sabia que ia demorar, que eu ia ter que fazer cirurgia. E aí eu fui fazendo lá, esperando, fiquei de 6 da manhã até meia-noite e meia no hospital. E lá eu fiquei lendo a Bíblia, aí tipo, chegou só 4 horas, aí eu fui aproveitando, no corredor lá, lendo a Bíblia, anotando no celular, gravando um áudio. E essa é uma coisa que me chamou muita atenção nessa palavra, a morte repentina. E eu já gosto muito de falar de morte, eu já penso muito na morte. O meu agradecimento póstumo já está pronto. Todas as pessoas na minha vida, desde o começo da minha vida até hoje, já está pronto. Tudo que eu quero falar para cada um. Então, se eu morrer amanhã,
Pedem a Lídia para falar isso no meu funerário, viu, gente? Você falou. Então, gente, mas aí quando você cai de moto, quando você está no meio do asfalto ali rolando, o negócio muda. Quando você vê a tua morte mais de perto, você lembra, nossa, eu sabia que podia ser em qualquer momento, mas pode ser agora mesmo. Nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Meu Deus, o que eu fiz ontem com a Tata, com a Lídia? Será que eu tratei elas dignamente como se fosse o último dia? Nossa, como eu tenho administrado os meus recursos, os meus dons, meu dinheiro, meu entre aspas, né? O recurso que o Pai confia a mim, como que eu tenho administrado isso? Poderia ser agora. Gente, é repentino. Você está subindo a rua, a pessoa atravessa a rua de uma vez. Você tenta sair, a morte te busca, né? A morte vai tentando te acompanhar. Vai para um lado, vai para aquela indecisão, bati na pessoa, comecei a cair no chão. E aí, na hora me veio isso. Poderia ter sido agora. E Hebreus 9, 27 diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, não só é só repentino, mas é uma vida só. Só temos uma vida. Não temos oportunidades de reencarnar e tentar melhorar as coisas. Não há essa possibilidade. Então, nós só temos o agora. O agora que nos separa da nossa morte, que pode ser daqui 5 minutos, 10, uma hora, um dia, 5 anos. Nós só temos esse resto. Porque o que nós já vivemos até agora também já passou. A gente pode aprender e pode melhorar e permanecer com o que é bom. Mas a gente só tem um agora, só uma chance. Como nós temos administrado tudo que Deus nos confia? Como? E Jesus, ele faz isso de propósito, gente. Não só nessa parábola, que ele usa essa questão da riqueza para mostrar o seguinte, olha, acumular tesouro não faz sentido também por causa disso. A morte é repentina. Você está acumulando agora, daqui a pouco você pode morrer e vai ficar tudo aí. Como já dizia o pregador Lu, não cabe dinheiro no caixão, a gente não põe dinheiro no terra, né? Eles não aceitam isso lá no inferno. Uma música do pregador Lu muito boa, depois você procura, o último dia. Então a morte ela é repentina. Lá em Lucas 12, na parábola do rico insensato, é a mesma ideia. O que Jesus fala para ele? Você está acumulando, você é louco, hoje eu vou te pedir sua alma. Para que isso? Como diz essa música também. Então vê se vigia, e se hoje for o último dia, e de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Gente, pode ser amanhã. A morte está aí, à nossa porta. E a gente tem que viver diariamente com isso na nossa cabeça. Porque senão a gente sai da realidade bíblica. Senão a gente sai da realidade bíblica. A gente tem que viver com isso diariamente na nossa cabeça. E a última lição que eu tirei é que a gente precisa pensar como temos administrado tudo que o Pai confia a nós. O foco dessa parábola é recursos materiais. Mas a gente pode e deve ampliar isso para tudo na nossa vida. Como a gente tem dedicado tempo com Deus? Por quê? Porque o próprio Jesus já nos lembrou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quanto tempo nós temos investido com Deus? Seja em comunidade, como nós fizemos hoje, foi um tempo maravilhoso. Seja estudando a Escritura. Gente, estudando a Escritura. Não é lendo de relance, é estudando. Como os bereanos, é tentando entender, fazendo ligações. O que Deus fala sobre isso? Eu preciso entender, eu preciso mudar a minha vida. Oração, jejum, disciplinas espirituais. Quanto tempo nós temos gastado aproximando daquele que nós vamos viver eternamente? Quanto tempo temos passado com a nossa família? E tudo isso tem a ver com recursos materiais também. Tudo. Por quê? Porque a maioria das coisas que nos afastam dessas coisas, a principal coisa que nos afasta de tudo isso que é importante, geralmente é o dinheiro. Porque a gente está ansioso pela vida. A gente está ansioso de faltar, de não ter como pagar o boleto.
A gente vive nessa ansiedade. E aí nos afastamos de Deus, da nossa família, nos afastamos da nossa vocação. Como temos administrado os dons que Deus nos confiou? É isso que nós estamos falando na escola agora. Como temos administrado isso? Temos guardado numa gaveta para ser usado para depois de aposentar? Estava conversando com alguém agora, e aí uma pessoa falou, olha, eu amo fazer isso, mas eu vou me aposentar e depois vou começar a fazer isso. Como assim? Só depois de você? E se você nem aposentar, meu filho? E se hoje for o último dia? Para que tanta correria? Estão entendendo? É hoje que a gente tem que pôr em prática a nossa vocação. É claro que nós vamos estudar na escola, é preciso uma transição coerente, segura. Não é isso, não é abandonar tudo do dia para a noite. É tem que ter sabedoria, planejamento. Mas não pode deixar para depois de aposentar, não existe isso. É cumprir hoje a nossa vocação. É usar os nossos dons hoje. Porque hoje, à noite, a gente pode estar diante de Deus, prestando contas. Como a gente estudou na quinta, sobre a parábola dos talentos. O que nós temos feito hoje foi um dia que a gente começou a conversar lá, tanta coisa deu errada para que nada acontecesse hoje. E aí foi chegando gente, e a gente falou assim, nossa, a gente achou que ia ser o dia mais minguado. Mas para a glória de Deus, vocês estão aqui hoje. Foi uma bênção. E foi uma bênção exatamente por isso. Porque nós nos esforçamos para cultuar Deus junto. Então, vamos valorizar esse momento. Por quê? Porque amanhã, hoje pode ser o último dia. Quem não veio hoje por uma razão fútil, perdeu algo valioso. Perdeu o momento de cantarmos sem microfone, todo mundo junto. Esse foi o último dia. E por último, os recursos financeiros que a gente já falou extensamente nessa mensagem. Eu queria que nós orássemos, irmãos, pensando em tudo isso, como o que temos feito na nossa vida e se hoje for o último dia. Eu vou mandar essa vez para ele. Tem uma parte teológica que eu não concordo, mas ele fala que se a pessoa é rica é porque roubou, né? Mas não acho que é possível ficar rico sem roubar. Mas isso é um detalhe na música. A gente tem que saber apreciar a arte e separar os pontos, né? A beleza da arte, a verdade da arte. Francis Schaeffer já fala isso. Então eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. É o Apocalipse 16, a banda. Apocalipse 16. Último dia. Eu vou mandar no grupo. Paizinho. Ô Senhor, e se hoje for o nosso último dia, Pai, o que nós apresentaríamos para o Senhor agora? Quais as obras a gente apresentaria para o Senhor? O que nós temos feito com tudo que o Senhor nos confia? Recursos financeiros, com os nossos dons, com o nosso tempo, com a nossa família, com a nossa igreja. Como temos administrado isso, Pai? Ajuda a mim, meus irmãos, aqueles que não vieram, e toda a sua igreja, Senhor, a saberem contar os seus dias. Nos ajude, Pai, a contar os nossos dias. E a perceber que hoje pode ser o último deles. E aí sim, tudo vai ser ressignificado dentro de nós. Nós não vamos desejar ficar rico, como Paulo fala. Nós vamos orar como Agur, no Provérbios capítulo 30. Pai, não me dê nem riqueza, nem pobreza. Porque se eu ficar rico, eu posso te abandonar. E se eu ficar pobre, eu posso querer roubar. Então, Pai, me dá o que é suficiente. E se o Senhor me vê digno de administrar os recursos, faça eles multiplicarem cada vez mais, para que eu tenha poder, como o Luiz nos ensinou. Para que eu tenha poder abençoar outras pessoas. Para que a gente possa administrar tudo, Pai, não só recursos materiais, administrar os nossos dons, os nossos trabalhos de forma excelente. Administrar o tempo que temos com a nossa família de forma excelente.
e dedicar de fato, estar de corpo e alma nos momentos de lazer com a nossa família, não com a cabeça no trabalho, mas entrar naquela atmosfera de comunhão com o teu Espírito e com a nossa família. Nos ajuda a ser pessoas com uma mentalidade restaurada, Senhor. Nos ajude a ser luz nessa terra, Pai. E resplandecer esses valores para o resto da humanidade. Nos traz consciência coletiva, Pai. Existem recursos, não só materiais, mas existem vocações que podem abençoar muitas pessoas e estão dentro das gavetas. Paizinho, fale conosco nessa manhã. Se estamos escondendo a nossa mina, como aquele servo mau fez na parábola dos talentos. Nos ajuda a enxergar se estamos retendo os nossos dons que nos foram dados pelo Senhor para abençoar a terra. Revela aqui pessoas nessa manhã, Pai, que estão escondendo os seus dons. Porque esse pode ser o último dia, Pai. Nós queremos estar diante de Ti com a consciência tranquila, de que nós usamos tudo que o Senhor nos dá para o Teu reino. Buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos livrar do ídolo de Mamon. Nos livra de Mamon. Nós queremos servir o Senhor e não as riquezas. Então nos livra, como o Senhor disse, nos ajuda a fugir disso, a fugir desse desejo, dessa ganância de querer alcançar patamares que não precisamos. Nos ajuda, Pai, a ser contentes com as coisas boas e simples da vida. Nos dê contentamento, Pai. Ajude a mim, começando por mim, a me contentar cada vez mais com menos. E ver que isso traz mais gosto de vida do que essa correria louca que nós vivemos para tentar construir castelos de cartas que qualquer coisa vai derrubar. Qualquer pandemia derruba. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a tirar toda essa lição que temos tirado nessa pandemia para aprimorar a nossa mentalidade cristã e trazer uma cultura diferente para esse mundo. Uma cultura de contentamento. Uma cultura de amor ao próximo. Amor a Deus e, consequentemente, amor ao próximo. Ai, Pai, obrigado por essa parábola. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado. São tesouros inestimáveis. Nos ajuda a viver isso, Pai. Uma coisa é entender a verdade. Outra é conseguir vivê-la. Então, nos dá coragem, Pai. Não só conhecimento nós precisamos, mas de coragem. Nos dá coragem, Pai. Nos dá coragem para pôr em prática isso a partir de agora, Pai. A ser contente com o que o Senhor tem nos dado. Por favor, Senhor. E usar aquilo que estiver fora da nossa necessidade para abençoar outros. Como Luiz disse, uma forma de gelo. Isso vai resplandecendo para outros e abençoando outros. E aí as pessoas vão tendo equidade. Que não haja falta no nosso mundo. Principalmente falta de Deus, porque isso tem destruído muitas pessoas no nosso mundo. Isso tem levado pessoas a cometerem coisas que nos chocam. Então, Jesus, o principal que queremos, Pai, é a Sua presença. Nos enche da Sua presença, Pai. Enche cada um dos meus irmãos aqui, Pai, com a Tua presença. E aí, a partir disso, tudo vai se resolver. A mentalidade vai sendo renovada dia a dia. E tudo caminha para o bem daqueles que amam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Luiz vai finalizar para a gente falando sobre ofertas. Gente, bom dia. Falando demais já que tive na cabeça de vocês, né? Semana passada eu falei tanto, hoje eu estou indo mais um pouco, mas como ele diz, a Bíblia traz muito de ensinamento sobre finanças, sabe? É algo caro, é algo importante, é algo que nós devemos sempre trazer à memória, estudar sobre isso e guardar no nosso coração em relação a isso. Então eu quero trazer uma breve reflexão
em Salmos 49, quem puder abrir comigo. Diz assim: por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Gente, esse texto, ele mexe muito comigo, porque ele está ligado, mais uma vez, à confiança. Aonde nós estamos depositando a nossa confiança. E aqui ele traz de novo essa reflexão, né, de pessoas que, com medo do futuro, com medo daquilo que elas não conseguem prever, né, que vai acontecer, elas preferem acumular o máximo possível com a seguinte mentalidade: o que vier, eu estou preparado, porque eu tenho dinheiro. Mas, assim como o próprio texto diz, né, o dinheiro não pode resolver todas as coisas. Muitas coisas é possível fazer com dinheiro. Assim como eu mesmo falei na semana passada, né, o dinheiro nos traz a possibilidade de fazer muitas coisas, abençoar muitas pessoas através do dinheiro. Mas ele não é tudo. É exatamente que por isso é o exercício de desprender disso e não confiar nele no nosso dia seguinte, mas no nosso Deus. E, gente, estudando, né, sobre essa ideia de administrar, que foi algo que eu falei na semana passada, eu li algo muito interessante. O Bruno fala um pouco do estudo dos americanos, está a ver com estudos americanos também. E esse estudo que eu li, ele relatava, né, que num tempo passado, as pessoas tinham uma possibilidade elas tinham um coração mais inclinado a doar, a ser aberto, a abençoar outras pessoas, mas elas não tinham conhecimento da administração do dinheiro. Até porque elas não se preocupavam tanto com isso. E com o passar do tempo, né, a geração atual é muito mais focada, está muito mais ligada a essa ideia de administrar dinheiro, né, de multiplicar dinheiro. As pessoas têm procurado mais isso. O Gui mesmo, né, trabalha com isso e ele auxilia pessoas que têm essa mentalidade: pô, eu quero multiplicar, eu quero conseguir gerar algo a mais, investir. Como que eu faço isso, né? E ele ensina as pessoas a isso. Porém, essas pessoas de hoje em dia, elas não têm o mesmo coração que aquelas pessoas do passado. Então, no passado, as pessoas tinham um coração aberto para isso, hoje e não tinham recursos, não conseguiam administrar tão bem o recurso. Hoje em dia, as pessoas têm mais possibilidades, porque elas estão cada vez aprendendo mais a administrar o recurso, mas estão menos com o coração dobrado para isso. Por quê? Elas veem na possibilidade de administrar o recurso, né? Elas veem o seu futuro. Um futuro de aposentadoria ou um futuro de que alguma coisa possa, né, atingi-los. Gente, mas como o Bruno acabou de comentar, né, tem coisas que a gente não pode prever, como uma pandemia, como uma guerra, como outras coisas que podem acontecer, inclusive algumas doenças que o dinheiro não pode pagar. E num cenário de pandemia, como a gente viu, ou num cenário de guerra, como a gente está vendo agora, esse Deus que muitas vezes a gente trata ele como um Deus do dinheiro, ele pode do dia para a noite pulverizar. Pulverizar. Você não ter mais a entrada ou você simplesmente nem ter acesso. Assim como a gente tem visto muitos ucranianos, né, correndo para banco para poder tentar sacar dinheiro ou fazer qualquer coisa, eles não estão tendo mais acesso. Ontem eu li uma notícia que a Visa e a Mastercard vão tirar
o funcionamento lá. Não vai mais funcionar, nem Visa, nem Mastercard. Então, eles perdem o acesso àquilo. E mais uma vez a gente traz a nossa única confiança, o nosso único porto seguro, o nosso único Deus é verdadeiramente o nosso Deus. Não tem para onde correr. E correr dia após dia atrás de acumular, simplesmente por acumular, assim como Salomão diz em Eclesiastes 2, né? É correr atrás do outro. Mais uma vez eu falo, assim como eu disse na semana passada, não quero dizer que a gente deva fugir do dinheiro, até porque eu acredito, né, que a melhor pessoa, as melhores pessoas, né, para poder ter dinheiro em mãos são cristãos, verdadeiramente cristãos, porque têm um senso de finalidade daquele dinheiro. E assim como o Bruno diz agora, não é simplesmente acumular, mas é poder ter essa possibilidade de multiplicar, trazer dinheiro para poder repartir e abençoar muitas pessoas. Então, gente, não tem para onde correr, não tem o que fazer, e que os nossos corações estejam cada dia mais centrados naquele que é o nosso verdadeiro Deus. Porque podemos acumular e não ter no dia de amanhã, ou simplesmente não ter nem acesso a tudo isso que a gente acumulou. E é uma tolice completa. É uma tolice completa a gente acumular simplesmente por acumular. Porque, assim como nós lemos, né, nós não poderemos comprar a nossa vida e nem a nossa saúde. E que o dia que nós encontrarmos de frente com o Pai, face a face com Ele, possamos ouvir: filho, você fez com os recursos que eu coloquei em tuas mãos o que eu esperava que fizesse. Então, gente, que possamos ter o dinheiro, né, e usá-lo de maneira sábia. Termos o recurso e utilizar de maneira sábia. Eu quero abençoar todo mundo aqui hoje com prosperidade, mas uma prosperidade sábia, inteligente, um uso inteligente do recurso, um uso astuto desse recurso. Que possamos viver com uma entrega completa, uma entrega íntegra, aquilo que Ele espera que façamos. Amém? Para poder encerrar, vamos orar. Paizinho, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, pelo Teu manifestar, Pai, o Teu poder, a Tua graça e a Tua glória sobre nós nessa manhã. Te agradecemos pelas palavras do Bruno, pelo aquilo que foi semeado em nossos corações, Pai, e que possamos sair daqui verdadeiramente modificados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos passar essa manhã, essa semana, remoendo essa mensagem e testificando isso em nossas vidas, Pai, por onde formos, Deus. Pai, te pedimos que leve cada um dos nossos irmãos aqui para casa em segurança e nos acompanhe no restante deste domingo e nessa semana, Pai. Que seja uma semana maravilhosa em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.